Ok, Bela? Consegue ouvir? Minha visão tá boa? Pronto, que bom. Então vamos lá. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se faça presente para todos nós. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizado, onde faremos um estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo da noite do Evangelho é o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos, no seu item 1 e 2 da parábola da festa de núpcias. E aqui me permitam fazer a leitura do Evangelho. E eu peço desculpa, coisa de principiante. Antes, a gente eleva o nosso pensamento a Deus, esse Pai que é todo amor e bondade, para que Ele possa nos iluminar nessa noite. Os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia, em agradecimento por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, envolvidos nesse propósito que é servir, aprender, instruir, compreender os ensinamentos do Mestre amado. Obrigado, Pai. Obrigado pela equipe espiritual que o Senhor colocou à nossa disposição na noite de hoje. Trabalhadores e benfeitores espirituais, espíritos amigos, simpáticos, aqueles que caminham conosco, que juntos iremos aprender um pouco mais a respeito do Teu Evangelho. Que estejamos com os nossos corações permissivos e envolvidos nesse elan de amor. Damos por iniciado mais uma noite de aprendizado na realidade material e espiritual na noite de hoje. Que haja paz em nossos corações. Muita paz a todos. E através dessa prece, que eu volto a repetir mais uma vez, a leitura do Evangelho no seu capítulo 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos, no seu item 1 e 2, que é a parábola do festim de núpcias. E aqui eu, mais uma vez, ressalto a importância da gente fazer a leitura do Evangelho, assim como os outros livros da codificação, que Jesus pediu, que amássemos uns aos outros, e que a gente pudesse se instruir. Então, é através dessa instrução que a gente vai conhecendo e retirando aquele véu que muito tempo cobre os nossos olhos. O Evangelho diz assim: Jesus, falando ainda através de parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Então enviou outros servos, com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei o meu banquete, fiz matar os meus bois e tudo que eu tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se uns para o campo e outros para os seus negócios. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo,
o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes as cidades. Disse então aos servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Os seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver o que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai as suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, no versículo de 1 a 14. E aí o Evangelho diz, que o incrédulo, ele ri dessa parábola, que ele parece de uma pueril ingenuidade, pois não compreendem que se possa criar tantas dificuldades para se assistir a uma festa, a menos ainda que os convidados levassem as suas resistências a ponto de massacrar os enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida figuras, mas ainda assim é preciso que não saiam nos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias e das fábulas mais enganosas, se não forem despojadas do seu envoltório para se procurar o seu sentido oculto. Jesus ia buscar as suas nos usos mais triviais da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem se falava. A maioria tem por objetivo fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido só parece ininteligível, porque não se parte deste ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Pelos primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, a quem Deus primeiramente chamara ao conhecimento das suas leis. Os enviados do Senhor são os profetas, que viam exortá-los a seguirem a entrada da verdadeira felicidade. Mas pouco se ouviu suas palavras, e suas evidências foram desprezadas. Muitos até foram massacrados, como servos da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de cuidar de seu campo e de seus negócios são símbolos das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? No entanto, eles sempre acreditavam, tomando a forma pelo fundo, que teriam uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus,
todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal. Mas, em nenhum lugar ela foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob o véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticavam publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, a princípio através de Moisés e depois por Jesus. Foi desse pequeno raio que partiu toda a luz que devia derramar-se sobre o mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tal numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, apesar de repelirem totalmente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para apagarem-se à prática de formas exteriores mais cômodas. O mal chegava ao seu auge. A nação escravizada estava dilacerada por facções, divididas por seitas, e mesmo a incredulidade havia penetrado no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para tornar a chamá-los à observância da lei e abrir-lhes novos horizontes à vida futura. Os primeiros convidados ao grande banquete da fé universal rejeitaram a palavra do Messias celeste e fizeram parecer. Assim que perceberam o fruto que teriam recolhido das suas iniciativas. Seria injusto, todavia, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus comparava aos convidados que recusaram comparecer ao jantar de núpcias, para depois acrescentar: o Senhor, vendo isso, fez com que fossem convidados todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Estendia com isso que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos ou idólatras, e que, conforme a aceitassem, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e com condição expressa, estar portando a veste nupcial, isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouviram a palavra divina, com poucos hão que guardaram e aproveitaram. Quão poucos se tornam dignos entre os reinos dos céus. Por isso que Jesus diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O Evangelho, da noite nos traz
ideia de que qual é a minha veste? Que veste eu tenho? E aqui a gente vê, né, dentro do Evangelho, que Jesus falava conosco naquela oportunidade através de parábolas, porque acredito eu que da grandeza de Jesus, né, sendo ele um ser evoluído moral e espiritualmente, se ele falasse conosco a respeito das coisas espirituais há mais de 2000 anos, eu tenho a mais pura certeza que colocaríamos ele na cruz antes da hora. E é por isso que ele vinha nos mostrar, através de parábolas, né, daquelas pequenas narrativas cheias de alegorias, para que ele pudesse transmitir de alguma forma as lições morais e de certa forma os ensinamentos da vida. As parábolas, elas possuem, né, a questão simbólica, e a gente vê que cada elemento tem o seu significado na história. E eu pergunto, por que será que Jesus comparou o reino de Deus a uma festa de núpcias? Por que será que Jesus usou dessa alusão? Que o mestre poderia ser mais direto conosco. E a gente vê, né, no nosso dia a dia que às vezes as mensagens vêm de alguma forma para a gente e a gente ainda não entende. Ainda vem algumas coisas de forma de parábola. Porque o nosso aprimoramento espiritual às vezes não nos permite entender aquela mensagem que Deus quer passar para nós. E quando ele fala, né, a respeito da veste, e o Evangelho de Mateus, né, já no finalzinho do Evangelho, ele fala que o homem foi atado às suas mãos e os seus pés e atirado nas trevas exteriores, porque lá haverá prantos e ranger de dentes. E eu lhes pergunto, né? Eu lhe pergunto, quem é você? Qual é a tua veste? Como é que você está vestido? Você está preparado para esse grandioso banquete? Porque a gente sabe que é diferente as nossas vestes, né? Às vezes a gente faz alusão de que aquele que, né, tem aqui nesse plano, né, uma condição econômica, uma condição de status, a gente acha que aquele ser é um ser grandioso. E é equívoco nosso, né? A gente sabe que essa equivalência ela não se aplica no mundo espiritual. Porque aqui a gente pode ter, né, como eu disse, a veste de um astro, né, de um famoso, de uma estrela. E quando a gente chegar na realidade espiritual, que é a nossa verdadeira morada, a gente não ter essa mesma veste. A gente tem uma veste pequena, uma veste miserável. Desculpem a palavra. Como o contrário é verdade, né? Aquele que muitas vezes aqui tem aquela veste sem brilho, né? Uma pessoa que aos olhos do mundo não é uma pessoa, né, de grandes, entre os gigantes. E aí quando chega na realidade
espiritual, aquela pessoa reluz e ostenta ali um brilho tão grandioso que muitas vezes ofusca aqueles que se achavam ser grandes. E aí eu lembro de André Luiz, né? André Luiz, quando desencarna, ele chega no mundo espiritual achando que ele ainda é médico, né? E ele lá queria mostrar os dotes dele por ser médico, e acho que ele queria assumir um plantão, enfim. E ali, né, com muita sabedoria, Clarencio, ele lembra, né, quem de fato é André Luiz. Ele lembra a André Luiz quem de fato é ele. E mostra a história dele, né? E diz: aqui você está na condição de espírito. Você foi médico. A sua roupagem lá, na realidade material, era de médico. Mas aqui não. E tem aquela vassoura ali. Aquela vassoura vai lhe servir bem. Ele diz: como pode eu, um homem estudado, instruído, como é que eu posso varrer, perder meu tempo aqui para varrer? Ele diz: André, tudo tem um tempo. E o seu momento é esse. O seu aprendizado vai ser esse, né? Começar agora da base. E ali a gente via que Clarencio, de alguma forma, né, amarrou-lhe os pés. Lhe amarrava os seus pés e as suas mãos. Assim como aquele convidado que veio com um traje que não condizia com aquela festa, e aí eu imagino, né, o rei chamando a gente para uma festa, preparando o seu banquete, e você sequer está vestido de forma adequada para participar, né? E é um equívoco nosso, né? Pensar que a realidade material ela se sobrepõe, ela passa acima de tudo e de todos os valores que a gente pode ter. E a gente esquece que somos seres espirituais e que estamos aqui só, né, para que o melhoramento aconteça. Porque eu sou um ser espiritual. A minha veste hoje é essa. A materialidade é de carne. Mas eu já tive outras vestes. Eu já tive outros envoltórios. E aqui, né, se a gente for abrir aí um leque de ideias, a gente vai ver que em uma hora a gente não conseguiria abarcar tanto assunto, porque não daria tempo. Porque se eu olhar o Evangelho no seu contexto, os ensinamentos de Jesus, desde que lá eu fui um mineral, né, passando para a condição de vegetal, sendo um animal racional, hominal, eu tive várias vestes, né? E aí, eu, estando no ápice, né, sendo a melhor parte de todas as oportunidades que eu já tive, estou nesse envoltório, estou com essa veste hoje. E eu pergunto a vocês, né? Qual é a sua veste?
Você é um ser espiritual? Ou você é um ser material, passando por mais uma oportunidade que a bondade divina permitiu e que o amanhã a Deus pertence? O que eu espero, né? Poder estar vestido para esse grande banquete. A bondade divina permite que a gente tenha essas oportunidades da vida. E se hoje aqui eu estou, né, porque Deus tem um propósito para tudo isso. E a gente percebe que, às vezes, depois de séculos e séculos, né, de equívocos, de caminhos tortuosos ou, né, fora do contexto do que seria jornada de evolução, eu sou suprimido, né? É aquela amarrar-lhes as mãos e os pés. Eu sou suprimido das minhas possibilidades, né? As portas, elas são fechadas. Para que eu não venha cair em erros que eu cometo há muito tempo. Porque Deus sabe, né, daquilo que habita verdadeiramente nos nossos corações. Ele sabe disso. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabe todas as nossas possibilidades. E Ele não permitiria, né, que um filho que foi criado e projetado para ser a sua imagem e semelhança se perdesse, ou no momento que fosse convidado ao banquete, ele não tivesse bem vestido. E às vezes a espiritualidade, né, ela vem, e aí eu volto à questão do nosso irmão, né, André Luiz, né? Naquele momento ali ele foi tolhido a possibilidade de ser médico, ali, de ajudar e voltar para a base, porque a espiritualidade sabia, né, que talvez se desse a mesma possibilidade que lhe deu aqui na realidade material, talvez a vaidade, o orgulho, né, fizessem com que aquele espírito perdesse o foco, saísse, né, da sua trajetória, que é a ascensão espiritual. Logo no comecinho o Evangelho diz assim: o incrédulo ri dessa parábola, porque ele parece ser pueril a ingenuidade. E a gente vê que, de fato, né, se eu não tiver uma fé convicta, se eu não conhecer, né, um pouquinho mais de mim mesmo, eu vou dizer o que é que Jesus queria falar. O que de fato Jesus queria passar para mim. O Evangelho diz a alusão é que aqueles primeiros, né, que vieram para trazer, né, a passagem do Messias, e a gente não entendeu. E aí os profetas vieram e falaram aí por muito tempo, e mesmo assim a gente não acreditou. E aí Jesus, com toda a sua bondade, com todo o seu amor conosco, cuidado e zelo de irmão mais velho, ele tem que se trajar com essa veste, e aqui eu falo de veste material. Ele tem que se permitir a estar nesse envoltório de carne, onde ele não precisava mais, porque sendo um ser de tamanha grandeza como Jesus,
ele não precisaria mais voltar a experimentar de novo na carne para poder ensinar e deixar todo o seu legado para todos nós. E mais de 2000 anos se passaram e estamos aqui, às vezes, fazendo as mesmas coisas, sendo os mesmos convidados desse banquete, mal vestidos. E eu lhe pergunto mais uma vez, qual é a tua veste? A gente já veio de outros orbes, de outros planos, alguns expurgados. A palavra é forte, né? Mas é de fato, é verdadeira. Fomos expurgados de alguns planetas ao qual nós não nos enquadrávamos mais. Por quê? Porque eu era vaidoso, eu era ignorante, eu tinha mais, vontade de que dever. E aí eu lhe pergunto, será que seremos novamente exilados? Será que vai chegar o tempo que seremos como aqueles visitante chato que chega na nossa casa e que a gente bota a vassoura atrás da porta? Será que a gente vai ser dessa forma? Seremos tratados dessa forma? Olha, Osmarley, você infelizmente não pode mais, viver aqui nesse plano, nesse planeta chamado Terra, onde Jesus disse que ficariam só os mansos e os pacíficos, que aqui herdaria os bons, mas você ainda pela dureza do teu coração, infelizmente vai ser chamado a ir para um outro planeta, exilado mais uma vez, e sabe lá quantas vezes nós já fomos exilados. E aí eu, pergunto mais uma vez, qual é a tua veste? Essa semente que Jesus plantou, e que naquela oportunidade, quando ele falava conosco em parábolas, ele nada mais estava fazendo do que plantando sementes. Aqueles que tinham, como o Evangelho bem diz, aqueles que tinham a capacidade de entender, logo captaram, logo interpretaram de uma forma, pelo seu grau de moralidade, de expansão espiritual, compreenderam os ensinamentos do Mestre e foram viver em outros planos, e foram viver em planetas felizes. E eu, ainda arredio que sou, tenho que ficar aqui. Até quando? Até quando eu não sei. O tempo está se esgotando. Tem que despertar o quanto antes, para que o planeta não me ponha para fora. Porque a gente está entrando num processo, de mudança planetária. E todos nós sabemos disso. O planeta passa do seu estágio de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aqui eu volto a dizer, ficarão os mansos e pacíficos. Não foi à toa que Jesus disse isso para nós. O Evangelho, traz para nós tudo isso. Os hebreus vieram, trouxeram a mensagem, a gente não entendeu, Depois vieram os profetas, muitos massacrados, torturados, e a gente ainda continua fazendo e cometendo os mesmos equívocos.
E por isso que, na grande maioria das vezes, não são amarradas as mãos e os pés. É porque Deus é um pai ruim? Não. As leis estão aí. Eu não cumpro. Ela me toca, né? Ela me alcança. Esse pai é soberanamente bom e justo. Bom e justo. Então tudo que eu faço tem um peso. Então será que verdadeiramente eu estou vestido com a veste para uma festa, para um banquete? Eu estou vivendo como um ser material, querendo o gozo mundano, aproveitando tudo que esse mundo tem para me ofertar? E olhe que tem muitas coisas aqui, né? Algumas enchem os olhos: status, poder, fama, dinheiro. E a gente esquece que somos seres espirituais. E essa, sendo a minha melhor oportunidade, volto a dizer, eu deixo passar. E talvez seja eu mais um convidado a habitar outro plano, outro planeta. Planeta que eu vibro, a mesma faixa, cheio de vaidade. Planeta dos vaidosos. Lá vou eu. Exilado mais uma vez. Foi culpa do divino? Pergunto eu. É culpa do Criador, de Deus? Não. Ele me deu livre-arbítrio. Vai lá, filho. Faz o que tu quiser. Tudo tu pode. Mas lembra que nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então como é que eu quero adentrar essa festa? Como é que eu posso permanecer sentado à mesa se eu sequer estou vestido a caráter? O Evangelho está aí e tem muitos que não leem. As obras estão de fácil acesso e tem gente que nunca pegou para poder fazer leitura. E as informações estão aí na internet o tempo todo. As mensagens vêm nos conclamando o tempo todo à mudança, ao despertar, ao voltar o olhar à questão espiritual. E eu, né, cheio de vontades, não quero abrir os meus olhos para isso. Então, quando haverá o choro e o ranger de dente, como o Evangelho diz, né? Como o fora da caridade não haverá salvação, é isso que Deus quer de nós. É estar vestido dessa forma, né? O Pai pediu para que amássemos uns aos outros. E às vezes eu não entendo isso. Eu acho que o outro é o meu inimigo. Eu acho que o outro é o meu rival. Não entendo a grandiosidade, né, do projeto divino na minha vida. O Evangelho diz assim, ó: seria injusto, todavia, acusar todo o povo por esse estado de coisas. E às vezes a gente quer botar a culpa na sociedade, a culpa no outro. Não, como é que eu vou? Não, o mundo está me cercando aqui, é nessa vibe que eu vou, né? É deixa a vida me levar.
E aí a gente não percebe, né, que o tempo está passando. E a gente vê que a realidade espiritual que nos cerca a todo instante, e quando Kardec pergunta aos espíritos quanto, né, os espíritos nos manipulam, estão à nossa volta, bem a grosso modo, e os irmãos espirituais respondem a Kardec que a todo instante, a todo momento, em todo tempo, a gente às vezes não percebe, né, que estamos a todo momento sendo testados, estamos cercados, e as benesses, né, acontecem de diversas formas. Até aquilo que às vezes eu julgo ser um inconveniente para mim, né? Às vezes eu julgo ser um inconveniente para mim, né? É um benefício do divino. Porque eu não sei qual seria a possibilidade se eu tivesse com as duas mãos em boas condições. Eu não sei quais seriam as minhas possibilidades. E aí a bondade divina permite que às vezes a gente fique com o braço atado, para que eu saia da minha zona muitas vezes de conforto, para que eu possa dar um passo adiante e não cometer os mesmos equívocos que eu cometo há séculos e séculos e séculos. E às vezes as pessoas, né, voltam a olhar ao negativo. Por que, meu pai, isso me aconteceu? Por que dessa forma comigo? As pessoas acham que, né, eu vou trazer bem para mim, né? Estou dentro de uma casa espírita, aconteceu comigo, mas eu vou na igreja sempre, eu estou ali, aconteceu comigo. Por quê? Por que, Senhor? Por que comigo? E eu pergunto, né? Qual é a tua veste? Está preparado para o banquete? Quais foram as tuas possibilidades? Quais possibilidades Deus te deu e você deixou passar? Vai continuar ainda na tua zoninha de conforto? Ou vai arregaçar as mangas, né? Pegar o teu arado e sair por aí arando terrenos e semeando, porque foi isso que Deus pediu que fizéssemos. A parábola diz isso, né? Alguns vieram semeando antes, mas, como nos ensinamentos do Mestre, algumas sementes caíram em terrenos pedregosos, cheios de sarças e espinhos, e não deram bons frutos. E aí novamente vieram outros semeadores, profetizando coisas, falando a respeito de Deus, de Jesus, da vinda do Messias, jogando sementes por aí, mas, mais uma vez, encontrou terrenos com mais dificuldades. E a gente não compreende às vezes, né? A gente às vezes não entende por que as coisas nos acontecem. Sejamos nós semeadores da palavra do Cristo, né? Não importa o terreno, não importa quantas sementes Deus coloca na tua mão, porque seria fácil, né? Seria fácil contar a quantidade de sementes. Conseguiríamos contar a quantidade de sementes de uma melancia? Eu acho que todos conseguiriam, né? Daria um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiria. Mas eu lhes pergunto, né? Haveria a possibilidade de prever
em uma semente de melancia, quantas melancias iam dar em um ramo? Você tem essa possibilidade? Aquele que tiver a resposta, né? Sabendo com exatidão quantas melancias vão dar no ramo, eu tenho certeza que está só de passagem aqui, para ensinar, para trocar informações e caminhar para outros planos mais evoluídos, mundos de felicidade. Então sejamos nós semeadores da palavra do Cristo, para que quando formos chamados para a grande festa, para o banquete celeste, a gente esteja bem vestido, a gente tenha a nossa bagagem espiritual, para que quando a gente chegue na realidade espiritual e for prestar as contas, que lá, né, sendo a nossa verdadeira morada, tem alguém lá, assim como, né, os nossos protetores espirituais aqui caminham conosco, irão pedir contas, lá também haverão alguns que cobrarão de nós aquilo que em algum momento na realidade espiritual nós nos propomos a fazer. Mas aí eu cheguei aqui e esqueci, né? O véu do esquecimento me deu esse habeas corpus de não querer fazer aquilo que eu me propus. E aí o planeta não espera. E aí eu posso ser exilado mais uma vez e perder a grande oportunidade de auxiliar, de ajudar, de fazer amigos, de refazer laços com aqueles que em outra oportunidade eu deixei a desejar. Eu volto a dizer, né? Somos seres espirituais vivendo uma entre tantas oportunidades que já tivemos na realidade material. Essa é a minha melhor oportunidade, principalmente no momento em que vivemos, onde as informações nos são dadas, não recebemos, na grande maioria das vezes, mensagens por parábolas. Hoje os irmãos falam conosco, né? Bem direto. E eu volto a lembrar, né? Os irmãos espirituais não nos mostram o que devemos fazer. Não é esse o papel da espiritualidade superior. Talvez eu já tenha dito isso, né? Eles não estão aqui ao meu bel prazer. Não estão aqui para viver e ditar como eu devo viver. Eles estão para nos auxiliar. Eu tenho o meu livre-arbítrio, a escolha é minha. O responsável dos atos, de tudo o que me acontece, sou eu. Eu não posso delegar a minha evolução ao outro, de forma nenhuma. Eu não posso delegar, né, o meu papel, a minha tarefa a outro ser. Então, qual é a minha veste? Será que eu estou trajado com o traje nupcial? Será que eu sou digno de sentar na mesa e fazer parte desse grande banquete? Ou eu vou me deixar envolver pelas vaidades, pelos orgulhos, pelos achismos, pelas vicissitudes que eu carrego em mim? Está mais que na hora de tirar essa roupagem do homem velho e vestir
a roupagem do homem novo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, que através desse evangelho a gente possa, ampliar os nossos conhecimentos. Busquem, leiam. Se tiver dificuldade, com o evangelho impresso, vai na internet, tem aí em muitos sites, é fácil o acesso hoje. Não deixem de se instruir. Jesus pediu que fizéssemos isso. Amai e instruí-vos. Então, eu espero que cada um de nós esteja vestido com a melhor veste, com a veste digna de estar sentado na mesa do banquete. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de nós. Muita paz a todos. A gente já no finalzinho, vamos nos preparar para o encerramento do nosso bate-papo, elevando o nosso pensamento, acima de tudo, a Deus, esse Pai que é amor, que é bondade, que é soberanamente bom e justo, pela oportunidade que Ele nos concedeu. A Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia, em agradecimento pela equipe espiritual que Ele colocou à nossa disposição na noite de hoje. Aos orientadores da casa, aos benfeitores espirituais, aos amigos, aos simpáticos, aqueles que vieram de outros planos para que pudéssemos estar juntos, para aprender, para compreender o Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Com essa prece nós damos por encerrado mais uma noite de instrução na realidade material e espiritual no dia de hoje. Que Deus nos permita ter a lucidez mental, o equilíbrio emocional e a força espiritual necessária à nossa jornada. Muita paz a todos. Só para lembrar, que a semana que vem, no dia 8, o Evangelho será do seu capítulo 9, no item de 1 a 5, capítulo 9, injúrias e violência, com ênfase na abordagem da humildade e a mansuetude que me faltam. Então, eu acredito que seja a continuidade de todo o conhecimento que a noite nos trouxe. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe.